Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-Senar. Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre como foi a participação da CNA na COP29 e quais as decisões que ocorreram lá em Baku, no Azerbaijão. A CNA esteve com uma comitiva lá na COP29, defendendo os interesses dos produtores nos assuntos que se referem a mudanças climáticas. O episódio aqui é sobre gestão e mercado e essas questões de sustentabilidade ambiental e questões relacionadas ao financiamento também de medidas que venham a apoiar práticas sustentáveis nos países é muito relevante para o produtor rural brasileiro e é por isso que a gente está trazendo essa atualização aqui hoje. O evento da COP29 ocorreu entre os dias 14 e 22 de novembro e para falar sobre esse assunto, como foi a participação da CNA, os assuntos que evoluíram, o que ainda está como desafio e as expectativas então para a COP30, está aqui comigo o Munir Lourenço, ele que foi representante da comitiva da CNA na COP29, também é presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA e vice-presidente da CNA. Seja bem-vindo, Munir. Muito obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. É uma grande alegria poder estar participando do podcast e cumprimento a todos que estão acompanhando também. Munir, a gente já trouxe alguns assuntos relacionados à questão da COP, de medidas de sustentabilidade, evolução dessas discussões em episódios anteriores e é sempre muito bem recepcionado e ouvido pelo interesse não só de quem está no agro, mas também de pessoas relacionadas fora do setor produtivo. Então aqui, após a ocorrência da COP29, a gente quer um pouco dessa atualização. Antes de entrar nos assuntos técnicos do que evoluiu, eu queria que você trouxesse um pouco de como que acontece esse grande evento, né, esse acontecimento do ano. Então tem algumas reuniões que são as próprias negociações, mas em paralelo também tem outros momentos, né, para fazer reuniões e atuar como setor privado, como ocorreu a CNA. Então eu queria que você trouxesse um pouco dessa dinâmica da COP em si. Natália, as COPs, antes de qualquer coisa, é importante mencionar que a CNA vem, nos últimos anos, participando intensamente da agenda multilateral climática mundial, em especial das COPs, por entender a CNA da importância de o setor privado rural brasileiro se fazer presente nessas que são as principais conferências mundiais que debatem a questão das mudanças climáticas e do clima e do meio ambiente. E por conta também que nós acreditamos que o setor rural tem um papel também determinante no esforço e na contribuição na redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, nós temos levado a voz do produtor rural brasileiro para esse grande debate. A CNA já está credenciada há vários anos junto ao NFCCC, que é o braço da ONU, da Organização das Nações Unidas, responsável pela organização e realização dessas conferências mundiais do clima, credenciada a CNA como entidade observadora representante do setor privado do agro brasileiro. Então, e temos, em função disso, marcado presença porque as COPs reúnem, Natália, próximo de 200 países. Então, e toda e qualquer decisão das COPs precisam ter unanimidade. Isso não é simples, não é fácil construir unanimidade em textos, em decisões. Então são sempre decisões e debates muito profundos, complexos e muitas vezes demorados. E nós temos a CNA, por orientação do nosso presidente João Martins, atuado de forma muito propositiva, haja vista que a CNA vem mantendo uma tradição nos últimos anos de lançamento de um position paper, um documento consolidando os posicionamentos do produtor rural brasileiro para as COPs. Esse ano essa tradição foi mantida no começo de outubro, onde a CNA entregou esse documento para o governo federal, em especial o Ministério das Relações Exteriores. Então, porque nós sabemos que o Brasil é uma potência agroambiental e energética e, mais de outro lado, nós precisamos estar vigilantes para que esse tema
que hoje cada vez mais é central para a humanidade, que é a questão ambiental, a sustentabilidade, não seja usada esse tema indevidamente para, por exemplo, interesses econômicos, interesses de criação de barreiras comerciais, questões ideológicas. Então, a CNA tem sido mantido atenta para que prevaleça realmente nas COPs as decisões genuinamente preocupadas e visando a questão ambiental e de enfrentamento das mudanças climáticas. E com base em questões técnicas, né? Definições de parâmetros, que tenha metas estabelecidas e outras propostas de financiamento que venham amparar. Então, tem esse lado também, né, Dr. Munir, de sempre pautar em questões técnicas e não ficar somente atuando em um âmbito ali de preferências de governos, de consumo e indo por esse lado ideológico, né? Exatamente, né? E que a gente percebe que algumas vezes algumas vozes tentam fazer eco a determinadas narrativas, versões que não se baseiam em dados técnicos, e sim em propostas de cunho ideológico, político, ou, como nós falamos, a questão econômica de criação de barreiras comerciais. O Brasil, nosso país hoje, sem dúvida alguma, se destaca na produção de alimentos mundial e, naturalmente, nós temos países concorrentes que podem lançar mão desse expediente da questão da discussão ambiental para criar obstáculos ao comércio. E para isso a CNA está muito atenta. Aliás, tocando nesse assunto, um dos posicionamentos muito presentes que a CNA tem levado às COPs é que nós entendemos que a questão climática, esse grande debate, não pode ser dissociado da questão da segurança alimentar. E nesse aspecto, a produção rural brasileira tem um papel muito importante, haja vista que nós produzimos para alimentar mais de 1 bilhão de seres humanos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração nesse debate, porque são grandes desafios para a humanidade, tanto a questão climática quanto a questão da segurança alimentar. Uhum. E, Dr. Munir, teve uma pauta ali, né, objetivos para que fossem discutidos e tivessem um avanço na COP, muitos deles relacionados ao agro, e como você bem colocou, construído anteriormente, previamente ao evento, um documento de posicionamento em que todos os estados, cadeias puderam participar na definição do que era o posicionamento do agro e da CNA. Então eu queria que você contasse qual era a expectativa do agro e da CNA em relação a essa COP29 e o que vocês viram lá de atingimento de objetivos especialmente relacionado ao setor. Bom, Natália, no prisma da CNA, a nossa estratégia de participação e presença na COP tinha como 2 objetivos principais. O primeiro deles, a questão da interação e interlocução com os negociadores oficiais brasileiros durante a COP, que representaram e representam o país no plenário da COP, nas tomadas de decisões com relação aos textos e documentos que lá são deliberados. E o outro objetivo, a representação institucional, onde nós mantivemos uma intensa agenda de reuniões, de compromisso, muito proveitosa, representando e defendendo os interesses do produtor rural brasileiro na COP29. A nossa expectativa em relação especificamente à COP29, a principal expectativa era de que tivéssemos do Azerbaijão uma decisão sobre a nova meta de financiamento climático global. Infelizmente, depois de muitas negociações e muita relutância por parte dos países desenvolvidos, que estão, vamos dizer assim, fugindo das suas responsabilidades, que prevê inclusive o Acordo de Paris, de que os países desenvolvidos arquem com o financiamento, custeamento das ações de desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento, o resultado final ficou muito aquém do esperado. Um aceno de 300 bilhões de dólares anuais, ainda sem muito detalhamento, né? E isso de uma meta que se discutia de 1,3 trilhão de dólares. Então, muito distante da expectativa do necessário. E isso preocupa, Natália, porque nós estamos diante de uma situação de agravamento das mudanças climáticas.
ou seja, daquilo que alguns especialistas chamam de uma emergência climática, que automaticamente pressupõe uma emergência financeira, para que um esforço financeiro adicional se faça para atenuar essa escalada das mudanças climáticas e os impactos perante a economia e perante a sociedade como um todo. Sem o financiamento climático, nós temos limitações para a aceleração, a massificação dessas ações de mitigação, de adaptação, de transferência de tecnologia e também, como expectativa nossa em relação à COP29, tivemos também a questão da nova meta climática nacional brasileira, que foi apresentada, depositada, que é o termo que a UNFCCC se utiliza perante a COP29, uma meta que nós entendemos que demanda um maior diálogo com os setores produtivos. Nós entendemos que a nova meta climática brasileira precisa atender um binômio. De um lado, uma maior ambição, com o agravamento das mudanças climáticas, todos os países precisam aumentar sua ambição, aumentar sua contribuição na diminuição das emissões, mas, de outro lado, compatibilizar isso com a capacidade de implementação dos diversos setores da economia, para que nós não tenhamos, por exemplo, a partir de uma nova meta climática, restrições ou redução de produção, de capacidade de produção. E isso é perigoso, porque da feita que a gente reduz produção de alimentos, isso compromete o outro desafio que a gente falou ainda há pouco da segurança alimentar e também da economia como um todo do país. Exatamente. Fora a questão, de renda, você vai parar de produzir, aqueles produtores vão fazer o quê? E também com que critério, que na verdade você teria que fazer uma redução de produção para atingimento dessas metas. Essa do financiamento realmente parece bastante preocupante, Moni? Porque mostra também um pouco esse menor empenho de algumas economias em estarem financiando, o que tanto se exige em relação ao cumprimento global, pelos países em desenvolvimento, que agora ainda tem a preservação dos seus recursos e adaptações a fazer, e isso tem um custo. Com certeza. Então acaba atrasando bastante o desenvolvimento de ações que efetivamente possam contribuir para reduzir a celeridade aí dessas mudanças climáticas. E isso é muito sério, lógico, nós estamos vivendo num contexto mundial muito desafiante. Guerras, duas guerras de grande envergadura, Israel e a questão de Hamas, Rússia, Ucrânia, tem também a eleição americana, que traz também um novo contexto para a questão climática, mas é fato que o aquecimento global e todas as mudanças climáticas que o mundo vive hoje, muito se origina no modelo de desenvolvimento que levou esses países a esse patamar de nações desenvolvidas, porque se utilizaram muito fortemente de dois fatores. O primeiro, o uso de combustíveis fósseis. Que ainda é assim, Que ainda é assim. E o segundo é o exaurimento dos recursos naturais desses países, coisa que os países em desenvolvimento agora não poderão lançar mão desse tipo de expediente que eles utilizaram. Então eles precisam, e por isso o Acordo de Paris prevê as responsabilidades comuns, mas diferenciadas. De modo, a responsabilidade é de todos com a questão de enfrentamento das mudanças climáticas. Mas são diferenciadas porque as nações desenvolvidas precisam arcar com esse custo maior em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. Nós, por exemplo, o financiamento climático é muito importante para nações da África e do nosso país mesmo. Nós poderíamos aí acelerar muito ações de massificação, de transferência de tecnologia, de assistência técnica, principalmente para a parcela de pequenos produtores, com boas práticas agropecuárias sustentáveis, para que nós pudéssemos fazer isso. Nós estamos fazendo no Brasil com seus próprios recursos, mas chegando mais recursos, nós poderíamos acelerar esse processo. Isso. E o que você considera que foi positivo? Teve alguma coisa que vale destacar que foi positivo para o agro, que estava dentro das expectativas? Sim, nós acreditamos que 2 pontos
na COP29 merecem um destaque positivo. O primeiro deles é a questão do mercado de carbono, que nós tivemos na COP29 decisões importantes no sentido da regulamentação do mercado de carbono, das regras para a operacionalização do mercado de carbono. Isso é muito positivo, porque nós acreditamos que o Brasil tem todas as condições de liderar o processo do mercado de carbono, a geração de créditos de carbono a partir do grande ativo florestal que o nosso país tem, inclusive ativo florestal dentro das propriedades rurais de produtores rurais. Então, esse quesito do mercado de carbono, houve avanço, evolução na COP29 no Azerbaijão. E também dos trabalhos do grupo de Sharm el-Sheikh, que é um grupo criado em 2017 na COP27, que recebeu o nome da cidade do Egito, que foi anfitriã, que é dedicado a tratar de produção de alimentos e segurança alimentar. Nos últimos anos tem havido grandes avanços e esse ano houve um avanço importante da criação do portal do grupo de trabalho de Sharm el-Sheikh, onde a partir de agora os países poderão depositar nesse portal experiências bem-sucedidas de boas práticas agropecuárias sustentáveis, de agricultura de baixo carbono, e aí o Brasil vai poder, por exemplo, colocar no portal o Plano ABC+, que é uma referência mundial em boas práticas agropecuárias, e a partir desse portal uma conexão com fundos de financiamento climático. Então isso também para que essas ações possam ter mais recursos para serem expandidas. Então esses dois aspectos nós entendemos que houve um avanço importante na COP29. Isso realmente é muito positivo para o Brasil, né? Porque você consegue ali colocar quase como se fosse uma vitrine e difundir melhor essas práticas que são adotadas por meio do Plano ABC, que inclusive suportaram a ampliação e o desenvolvimento tecnológico no campo. Então, muitas práticas e tecnologias hoje adotadas por serem viabilizadas financeiramente pelo Plano ABC. Com certeza, e é muito importante, Natália, nós destacamos isso em todos os fóruns que a gente teve na COP29, que toda essa adoção crescente de tecnologias de baixo carbono estão sendo feitas com o recurso do bolso do produtor rural brasileiro. Os recursos do Plano ABC+, são linhas de crédito reembolsáveis, não é a fundo perdido. O produtor toma o recurso, adota e depois paga por aquele recurso. Com seus juros. E metas ambiciosas que nenhum país tem. E as duas principais, a gente sempre destacou isso lá na COP29. Reter 1 bilhão de toneladas até 2030 de carbono equivalente, evitando a poluição do meio ambiente, e a expansão até 2030 em 72 milhões de hectares, com técnicas de agricultura de baixo carbono, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, recuperação de pastagem, fixação de nitrogênio no solo e outras tecnologias conservacionistas que o produtor rural brasileiro já adota. E fora as negociações, né, que a delegação acompanhou, quais outras ações o agro esteve presente lá, executando durante a COP, e que você enxerga como uma oportunidade de estar lá presente em conferências como essa? Sim, além dessa interação constante com os negociadores oficiais e mantendo essa interlocução fina nos interesses e posicionamentos do setor. Isso só pode, desculpa te interromper, mas isso só dá para ser feito lá, né? Estando presente mesmo com esses negociadores e com o desenrolar das negociações mesmo. Exatamente, né? Dia a dia ali, parágrafo a parágrafo, texto a texto, palavra a palavra, tem toda uma discussão dos impactos que isso pode ter, que a gente interage. Além disso, tivemos aí várias agendas de reuniões bilaterais com corporações privadas, com organismos financeiros da Europa, da China, interessados em aportar recursos para financiar produção sustentável no agro brasileiro. Então, reuniões muito proveitosas e com perspectivas concretas de cooperações muito benéficas para o agro brasileiro, com reuniões com grandes organizações como a Google, discutindo
agricultura de precisão, agricultura de baixo carbono. Tivemos também interações muito importantes com veículos de imprensa internacional, e isso é importante dentro da estratégia da CNA, Natália, porque a gente sabe que muitas vezes uma parcela do mundo conhece o agro de uma forma que não é na realidade dele. Conhece a partir de informações distorcidas, através de informações não fidedignas. Então a gente precisa levar dados verdadeiros sobre o agro brasileiro para desmistificar muitas vezes imagens distorcidas que foram feitas do agro. Então tivemos agendas com grandes veículos de imprensa internacional, como The Economist, como Político, como AgraFact e tantos outros, e onde veiculando realmente essas informações e esclarecendo melhor a opinião pública internacional sobre o agro brasileiro e sobre a grande contribuição do produtor rural brasileiro para o enfrentamento das mudanças climáticas. Aliás, quando eu falava sobre o grupo de trabalho de Sharm el-Sheikh, Natália, é um grupo muito importante que a gente considera e acompanha e participa ativamente a CNA, porque esse grupo, no âmbito da UNFCCC, das COPs, já consolidou o entendimento de que a produção rural, a produção de alimentos, é parte da solução para o enfrentamento das mudanças climáticas. O manejo correto do solo, sustentável do solo, é uma forma de você descarbonizar, de você reter carbono na planta, no solo. Então, o agro tem esse papel duplo. Ele, de um lado, nas mudanças climáticas, ele é impactado diretamente pelos fatores climáticos, mas, por outro lado, é o setor da economia que melhor apresenta soluções sustentáveis para o enfrentamento das mudanças climáticas. É interessante esse espaço, né, que se tem lá para levar a realidade do que é o agro brasileiro. Fora as negociações, que já são extremamente relevantes que se esteja lá presente, ter esse espaço com agentes estratégicos, né, como setor privado, a imprensa também e outros, para ouvirem, difundir o quanto for possível, né, a realidade das práticas e do agro brasileiro. Até porque, e a gente sempre tem discutido isso nas COPs, na COP29 também, né? E tivemos um encontro dentro dessas agendas, Natália, com a FAO, né? Que é um organismo muito importante também da ONU, onde nós entabulamos uma cooperação para melhor desenvolver indicadores que melhor expressem a agricultura de carbono brasileiro, mais baseada com indicadores que levem em consideração as características da agricultura tropical e não os indicadores tradicionais que muitos se vinculam à agricultura de clima temperado. E aí você tem uma distorção em relação a esses resultados desses indicadores. Exatamente. Isso é o que se chama, tecnicamente, a transparência. Nós precisamos reduzir os gases de efeito estufa e termos a transparência para passar confiabilidade para todos os países, demais partes e organismos, de que realmente aquilo pode ser provado que está sendo feito. E em 2025 parece que a gente vai ter uma oportunidade ainda melhor de comunicar o agro, já que a COP será no Brasil, na região norte, inclusive. Para quem não sabe, o Muni também é presidente da Federação de Agricultura do Estado do Amazonas, uma região que enfrenta bastante desafios quando o assunto são as questões ambientais, né? Então vai ter essa oportunidade de estar com pessoas de fora, conhecendo a realidade do Brasil, fora essas discussões que não evoluíram na COP29 e provavelmente vão para a COP30, né? Exato. Quais são as expectativas em relação a essa COP que vai acontecer no Brasil? Há uma expectativa muito grande, né? Porque é a primeira COP no coração da Amazônia brasileira, né? A Amazônia tão cobiçada, tão falada pelo mundo inteiro, com tantos desafios, ela é emblemática porque vai comemorar os 10 anos do Acordo de Paris e nós acreditamos que como você falou, essa palavra, uma oportunidade. Resta agora ao nosso país saber aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível e ter uma liderança firme e competente para conduzir essa grande conferência mundial. Esperamos que esse
a COP em Belém possa também, além de ter esse olhar e essas decisões importantes sobre a questão da preservação da floresta, que é a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, também encaminhar decisões que possam também minimizar, equacionar os graves problemas sociais e econômicos que enfrentam quase 30 milhões de brasileiros que lá moram, residem, e que eu sou um desses. Então, que a COP possa trazer esse tipo de solução para a nossa região. E, como você também falou muito bem, a COP30 já recebe aí um grande mandato e grandes fardos a serem tratados. Financiamento climático mundial, que não foi equacionado na 29, automaticamente passa para a COP30. Além disso, a questão das NDCs, que são as metas climáticas de cada país, de cada parte, que o prazo para a apresentação delas é até fevereiro de 2025, e na COP30 haverá essa consolidação, então, de todas essas metas climáticas diante do esforço da limitação da elevação da temperatura até 1,5 graus. Tem decisões, então, esperadas para a COP30 e também esse prazo de fevereiro para a apresentação das metas brasileiras, né, das NDCs. O que dá para ser feito, Muni, até esses momentos? Então, até a apresentação das metas, como que a CNA pretende atuar, né, e até a COP, algumas coisas também podem ser trabalhadas para tentar evoluir com o que vai ser apresentado, discutido e definido na COP. Então, qual que é a estratégia da CNA para a participação, né? Para essa participação prévia e até a COP30? Bom, a participação prévia, Natália, com certeza a nossa estratégia da CNA será intensificar o diálogo com todas as partes interessadas, o setor público, o governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Agricultura, o próprio Ministério do Meio Ambiente, com os demais setores da economia, com a UNFCCC, para que nós possamos aí ter o lugar do agro muito bem definido. O Brasil tem a Amazônia, tem a floresta, mas também a COP30 precisa ter o seu viés, considerando o Brasil também como um país produtor de alimentos, um país exportador de alimentos para inclusive outros países que demandam. Então, nós vamos manter essa interação, intensificar para que nós possamos, no mandato que a CNA tem de representação dos produtores rurais brasileiros, interagir e colocar os nossos pontos de vista do setor e defender os interesses legítimos do agro para a COP30. Nós acreditamos que até novembro de 2025, o mundo inteiro vai já estar acompanhando todo esse debate e com os olhos no Brasil, com os olhos na Amazônia, e a CNA pretende ter uma participação, um protagonismo à altura da importância do agro brasileiro no quesito climático e de segurança alimentar. Sabendo, inclusive, né, Muni, que o setor enfrenta desafios aqui dentro do próprio país e nesses assuntos, independente da COP. Aqui no podcast Eu Sou Agro, Gestão e Mercado, a gente traz semanalmente informação da parte de custos, de preços, desafio das cadeias relacionado a questões climáticas, né? Intempéries que afetam algumas culturas, atividades e algumas regiões durante o ano, desafio com o preço de insumos, com custos. Então, assim, quem acompanhou a gente até aqui nesse episódio já está um pouco à frente de entender mais um pouco sobre a relevância do agro e o papel que cada agente da cadeia pode fazer. Então, para a COP30, considerando isso que você colocou, né, que a CNA vai atuar, acho que todos os elos da cadeia, em especial os produtores, as representações, também têm um papel relevante, né, de defesa do interesse do agro, de mostrar o que é o agro brasileiro, ampliação das tecnologias. E aí, já chegando ao final aqui, mas para encerrar, eu queria que você deixasse a sua visão e um recado para aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo, de como que cada um pode contribuir também, independente das entidades representativas e da atuação do governo, enfim, que venha atuar especificamente para a COP.
Natália, primeiro dizer que para o produtor rural que está assistindo o podcast, a certeza de que a CNA, a sua entidade máxima de representação, tem essa pauta como prioridade. Então, a CNA tem se feito presente em todos esses fóruns, então o produtor rural tem voz e vez altiva, através da CNA, e não será diferente na COP30. E é muito importante isso que você diz, de que cada produtor possa acompanhar todos esses debates, interagir. Nós já, lá na COP29, inclusive, nós tomamos conhecimento de algumas iniciativas que o governo brasileiro está tentando construir, inclusive de ampliar a participação social das pessoas interessadas na COP30, com ferramentas até online. Então é muito importante essa participação, acompanhamento, para que nós tenhamos aí o maior possível de amplo conhecimento no nosso país, no nosso setor, de todos esses temas que nos dizem respeito e que muitas vezes podem ter impacto direto no dia a dia de cada produtor, uma decisão tomada numa COP dessa e possa refletir. A nossa atividade, mais do que qualquer outra atividade da economia, é uma indústria a céu aberto. Então os fatores climáticos, como você muito bem disse, podem trazer e vem trazendo prejuízo para a atividade de muitos produtores, e isso nos preocupa, e por isso a CNA estará sempre atuante, vigilante, para contribuir para, mais uma vez, para que o produtor rural brasileiro esteja bem representado e os seus interesses possam prevalecer nesses grandes debates internacionais. Muito bom, Muni, muito obrigada pela sua participação, trazendo essa atualização do que aconteceu lá em Baku durante a COP29, também a sua visão sobre essas expectativas e o que vai ser feito e trabalhado até a COP30. Fica também um convite, para que os produtores do sistema se aproximem das suas federações e participem desses fóruns de debate, desses espaços, como você mesmo colocou, até para a construção de posicionamento do setor. Acaba que por meio da informação todo mundo consegue ser um porta-voz do agro e do setor, mostrando a sustentabilidade do agro brasileiro. Então, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Natália. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.